Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Que prazer ter vocês aqui com a gente, mais uma vez conectado na página da Igreja Batista Éden. Aqui a gente está toda terça-feira ao vivo para liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Como você já deve ter visto aí no folder, aí no slogan, não sou eu o preleitor hoje, mas antes de eu chamar o preleitor, eu queria pedir um favor para você que está nos acompanhando, que você possa estar compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, no WhatsApp, nos grupos de família, para que esse vídeo chegue além, que chegue além daqueles que precisam ouvir essa mensagem, né? Que em nome de Jesus você possa ser um cooperador do Evangelho, que possa compartilhar nos seus grupos, tá? Eu queria chamar o preleitor da noite, profeta, mestre Felipe Farias. Um homem de Deus, gente. Algumas vezes que eu tive o privilégio de conversar com ele, eu percebo na vida dele sempre um mover de Deus no coração dele. Ele sempre tem uma palavra que ele está ouvindo de Deus, ele sempre está sintonizado com o Espírito Santo. E todas as vezes que eu tenho esse privilégio de conversar com ele, eu sou muito edificado pela tua vida. Eu quero dizer que é um prazer ter aqui você hoje, que a gente possa ouvir tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que você se sinta em casa, faça aqui as honras em nome do pastor, em nome de toda a Igreja Batista Éden, que aqui é a tua casa também, como o pastor disse, você está meio escondido por lá, mas você já está aqui com a gente faz muito tempo. Queria que você que estivesse aqui estendesse a sua mão, você que está em casa estendesse a sua mão. Vamos fazer uma oração pelo Felipe? Pai querido, em nome de Jesus, hoje eu quero agradecer pela vida do teu filho, Senhor, por ele ter se disposto, Pai, a aceitar esse desafio que é vir aqui e colocar para fora, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado no coração dele, Pai. Que neste momento haja tranquilidade na mente, na alma, Senhor, para que flua através dele, Senhor, um rio de águas vivas, Senhor. Para que venha de confronto, Pai, com o nosso caráter, para que venha nos moldar, nos transformar, conforme a tua imagem e a tua semelhança, Pai. Ele tem liberdade neste lugar, pois o teu Espírito Santo está nele, e onde há o teu Espírito há liberdade, Jesus. Flua, Senhor, através da vida dele, que esse dia ocorra, Pai, conforme o Senhor escreveu no livro da vida, Pai. Que neste momento não seja aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, mas somente a voz do teu Espírito Santo falando neste lugar, Pai. Usa ele poderosamente. Os teus filhos anseiam ouvir a tua palavra, e ele carrega essa palavra, Jesus. Por isso eu oro e te agradeço e entrego este momento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Profeta é você, rapaz. Olha aí tudo que você... Glória a Deus. Pessoal, momento clichê agora, né? Mas é uma graça muito grande estar aqui. É um prazer, um privilégio muito grande estar podendo falar dessa palavra de vida, essa palavra de vida eterna, que é a palavra de Deus para nós. E conheço o pastor Rodolfo já tem uns anos. Eu acho que eu trouxe a palavra aqui, acho que umas 2, 3 vezes no máximo. Mas é sempre muito gostoso estar vindo aqui e compartilhando com vocês o que Deus está falando comigo. Porque a palavra nos diz isso, né, que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus e ao Filho que Ele enviou eternamente. Então, todos os dias nós temos algo que o Espírito Santo está ministrando dentro do nosso coração. E falar disso, e falar do que o Espírito Santo ministra no nosso coração, é um privilégio muito grande. Amém? E quem tiver a Bíblia aí, eu gostaria que abrisse agora no livro de Números. Nós vamos utilizar esse texto como nosso texto base hoje. E aí, um pouco antes de começar a live, né, eu estava comentando com os meninos aqui a respeito do tema da mensagem hoje, que é murmuração. Murmuração. E esse é um tema que é algo que tem acontecido na nossa geração profundamente. A murmuração tem atingido os nossos jovens, tem atingido os nossos idosos, tem atingido as nossas crianças, e ela tem uma raiz
Nós vamos comentar, né, durante o desenvolvimento da mensagem, que é um pecado, o pecado da cobiça. E essa raiz precisa ser tratada. E Deus tem umas armas contra isso no nosso coração. O Espírito Santo tem umas armas que nós podemos utilizar para que a murmuração, a cobiça, a reclamação seja quebrada dentro de nós. E eu entendi isso há alguns tempos. E eu quero trazer essa mensagem para vocês. Números 11, do 1 ao 6. Todo mundo achou aí? Amém? Números, depois de, acho que é o 4º livro da Bíblia, depois de Levítico. Aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades ao ouvido do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, da cebola e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada a não ser esse maná. Vamos pedir um conhecimento do Espírito Santo, que ele possa trazer poder de transformação nessa mensagem. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos fazer só mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da sua palavra. Nós estamos aqui diante das Escrituras, das palavras do Senhor para nós. Que essa palavra hoje possa não ser mais só um mero conhecimento, um mero entender, mas que a gente possa realmente sair transformados, Pai. Que nós possamos ser transformados a partir dessa palavra. Eu sou só um vaso, Pai. Eu sou um vaso que carrega um tesouro muito grande. E que esse tesouro possa ser o destaque dessa noite. E que o Senhor possa realmente fazer com que nós possamos mudar essa cultura de murmuração no nosso meio. Nós possamos realmente mudar essa cultura de reclamação. E que nós possamos entender que a Tua palavra é contentamento para nós. Que nós possamos ter um sentimento de dívida e não um sentimento de cobrança. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos colocar um contexto aqui nessa palavra. Eu amo contextualizar as coisas, que o mestre é assim, gente. Ele precisa entender o que está acontecendo em volta, acontecendo em todos os lugares. E aqui o contexto é o seguinte: o povo de Israel, todo mundo conhece a história do povo de Israel aí? Glória a Deus. O povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, né? Mas lá no Egito mesmo, lá, antes de atravessar o mar, eles já começam a reclamar para Moisés. Depois que atravessa, já reclama de novo. Aí anda mais um pouquinho, já reclama de novo. E aqui, meu irmão, eu não sei se é a 21ª reclamação do povo de Israel, mas eles passam a reclamar constantemente. E nesse momento, Deus já tinha enviado maná, Deus já tinha dado água, Deus já tinha feito o povo atravessar o mar, Deus já tinha feito várias coisas. E aí agora o povo quer comer carne. Deus já tinha enviado codornizes antes, carne antes, lá em Êxodo. E agora é a segunda vez.
E aí o povo passa a reclamar para Moisés, fala: Moisés, lá no Egito a gente tinha tal coisa, lá a gente tinha tal coisa, lá a gente tinha outra e tal, e não sei o quê. E quantas vezes nós fazemos isso? Um paralelo aí com a nossa vida. Às vezes a gente não reclama da comida, a gente não reclama da carne, mas a gente reclama de várias outras coisas. E aí, nesse contexto, Moisés ora a Deus e pede a Deus que mande essas codornizes, mande essa comida. E Deus vai e manda. E o povo, é interessante que Moisés fala até assim pro povo, fala: ó, Deus vai mandar carne para vocês para sair pelos narizes. Já que vocês querem comer carne, vocês vão comer carne pra caramba agora. Então, Deus manda essas codornizes, um monte passa a voar a um metro de distância, assim, no arraial, e o povo começa a colher essas codornizes. A Bíblia diz que cada um pegou dessas codornizes, que deu menos que, o que menos pegou 2.200 quilos de codorniz. Você imagina, o cara pegou quase um boi de codorna, né? Quase uma novilha de codorna. Então, o povo, quando eles estão comendo essa carne, Deus envia uma praga e mata o povo. Tá, Felipe, mas o que isso tem a ver com a palavra? Gente, nós hoje, como eu falei no início, nós hoje estamos vivendo numa cultura de murmuração. E tem alguns pontos que levam a essa cultura de murmuração, reclamação, que nós vamos discutir mais para frente, mas eu quero provar para vocês que nós estamos numa cultura de murmuração. Às vezes você fala: Felipe, isso aí é besteira, não é verdade. Mas, presta atenção, eu trabalho numa empresa, né, e eu trabalho no setor de marketing, na empresa do meu pai. Possivelmente deve estar assistindo aí, pai, um abraço pro senhor, te amo demais. E muitas das vezes a gente se pega com um cliente reclamando. A gente atende vários clientes no mês, e a gente se pega com um cliente reclamando num desses grupos do Facebook. E aí, né, a gente vai ligar para esse cliente, vai entender o que aconteceu e tal, né? Procura saber, se preocupa. Tal, senhor fulano de tal, o senhor quer resolver o seu problema, nós estamos aqui dispostos e não sei o que e tal. Aí ele fala bem assim para nós. Cara, um cliente virou e falou bem assim para nós: não, eu só queria reclamar mesmo, não quero que resolva não. Ele só queria reclamar. Ele só queria murmurar. Ele nem queria que o problema dele fosse resolvido. Mas ele entrou no Face, entrou nas mídias sociais e digitou um texto lá. E acontece uma coisa interessante depois disso. Uma pessoa murmura, coloca lá num desses grupos. Depois que ela coloca nesse grupo, cara, tem 1.500 comentários. Que é verdade, que não sei o que, blá blá blá, é verdade, e tal. E cara, cliente que nunca comprou na loja reclamando também. E isso aí não é só nesse ambiente. Estou falando de coisas que acontecem aqui em Rondonópolis. Mas se a gente pegar a nível Brasil, cara, quantas pessoas hoje não têm murmurado contra o governo? Quantas pessoas hoje não têm murmurado contra a nossa prefeitura? Quantas pessoas hoje não têm murmurado contra ações sociais? Se a gente pegar todas as ministrações que já tiveram aqui nesse lugar, todas as falas, todos os vídeos, a gente vai ver pessoas murmurando de ações sociais, cara. Ações sociais que são para benefício do próximo. Pessoas vão lá e falam: eu não concordo com tal coisa. Mas não é bem assim que funciona. E essa cultura de murmuração, ela, sem querer, sem nós querermos, ela penetrou no nosso coração de uma tal forma,
que às vezes nós nem percebemos e nós estamos murmurando. Eu falo isso por mim, que às vezes quem é casado, né, está nos assistindo, quem é casado aqui vai saber, mas o casamento, ele é uma ferramenta poderosa de Deus para que a gente possa descobrir as nossas debilidades. A mulher está aqui falando para você o tempo todo. Se o Espírito Santo fala para você e você não ouve, a mulher fala e você vai ter que ouvir. O casamento é uma ferramenta poderosíssima de Deus para que nós para que a gente descubra as nossas debilidades. E o que a gente faz no casamento, meu irmão? Acabei de chegar em casa, a mulher tá aqui, não fez minha janta, a mulher não limpou o trem, não tá limpo, e não sei o que. Meu irmão, eu tô falando porque eu já fiz isso. E tem dias, e eu conheço isso, eu me conheço, eu sei quando eu estou fazendo, e mesmo assim, tem dias que eu sou levado a murmurar. E aí quando eu me pego murmurando, eu falo, meu Deus, pecador, fraco pecador eu sou, maior dos pecadores. Por que isso acontece? É porque a cultura da murmuração está enraizada dentro de nós. E a murmuração, gente, dá um conceito para ela aqui. E eu vou falar algumas frases que são relativas da murmuração, para alguém que estiver aqui, alguém que está nos assistindo, se identificar com elas. A murmuração, na verdade, é reclamar de uma situação que eu não tenho coragem para resolver. Olha só, a murmuração é reclamar de uma situação que eu não tenho coragem para resolver, ou falar de alguém que eu não amo o suficiente para me importar de verdade. A murmuração é falar de uma situação ou reclamar de uma situação que eu não tenho coragem para ir lá e resolver. O que significa isso? Está acontecendo algo na nossa igreja. Vamos se colocar aqui nesse ambiente. Vamos fazer uma distribuição de cesta básica, ou vamos fazer almoço para os necessitados. Esse arroz aí está insosso, está sem gosto, está sem sal, né, e não sei o que e tal. Meu irmão, você tem a possibilidade de colocar a mão na massa e ajudar a fazer o arroz? Tenho. Então não fala, vai lá e faz. Ou então, se você não pode fazer o arroz, vai lá e fala com amor para quem está fazendo. Fala, meu irmão, seguinte, eu amo você de todo o coração e eu amo comer sua comida, mas você pode colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de alho, tal, né? Às vezes o pessoal tá pedindo, tal, não sei o quê, com todo o amor do seu coração. Porque a murmuração é você reclamar de uma situação que você não tem coragem de resolver, ou reclamar de alguém, ou falar mal de alguém que você não ama o suficiente, para se importar de verdade. E aqui estão as frases da murmuração que eu já falei e eu falo às vezes, sem querer querendo, mas para alguém aí que está em casa, vocês se identificarem. Uma primeira fala: se fosse eu no seu lugar, eu faria tananã. Na minha opinião, tananã. No lugar de fulano, eu não faria tal coisa. Tal pessoa já deveria ser, eu já deveria fazer, tananã. Quem se identificou com algumas falas dessa? Quem já falou tal coisa assim? E às vezes a gente não coloca um nome para esse pecado. E hoje, meu irmão, você está sendo
Você está passando numa máquina de raio-x aqui hoje, identificando esse pecado. Hoje, a partir de hoje, a nossa oração deve mudar. Falar: Senhor, eu preciso ser curado da murmuração. Amém? E eu lendo alguns estudos sobre isso, e quem já passou numa clínica aqui já sabe, né? Quem já passou num tratamento psiquiátrico vai saber de alguns termos que eu vou usar aqui. Mas a murmuração, ela traz alguns efeitos na mente e no corpo de quem murmura. Meu irmão. A murmuração, ela pode trazer efeitos na mente e no corpo de quem murmura. Primeiro efeito: a murmuração, ela aumenta os níveis de cortisol no nosso sangue. O que é cortisol, Felipe? Cortisol é um hormônio que ele é o responsável para que a gente possa agir em determinada situação. É o hormônio do estresse. É o hormônio que, por exemplo, a gente está sendo atacado por alguma coisa, esse hormônio é liberado e esse hormônio corre nas nossas correntes sanguíneas para a gente reagir em determinada situação. E quando você murmura, você libera esse hormônio no seu corpo. Felipe, mas esse hormônio é ruim? Não, ele não é ruim para que ele seja usado em detrimento da função dele, que é a reação dentro de uma ação que você está recebendo ali. Mas quando você murmura e esse hormônio é liberado no nosso sangue, você não está reagindo em nada. Você não está fazendo nada. Você está só murmurando. Vamos colocar um exemplo. Sua esposa briga com você porque você chegou em casa com o sapato sujo, e aí você pisou na sala lá, sua esposa pai e tal, e aí você está errado, você fica calado, mas depois você vai ficar falando: pô, essa mulher vai ficar brigando comigo porque eu sujei o chão sem querer, mas eu cheguei hoje aqui, não tinha almoço. Cheguei hoje aqui, o banheiro estava sujo. Cheguei hoje aqui, não sei o que e tal, e blá blá blá. Meu irmão, você está liberando altos níveis de cortisol no seu sangue. E o cortisol, como eu falei, é um hormônio para você reagir em determinada situação. Você está reagindo em quê aqui? E aí o que acontece quando você libera esses níveis de cortisol no seu sangue? Você se cansa. Sabe quando você chega em casa com a mente cansada? Quando você chega em casa e seu corpo, você trabalhou sentado o dia inteiro, mas seu corpo, ou sua mente está cansada, você não consegue nem levantar, fazer uma caminhada, uma corrida, você não consegue ter uma motivação para nada, porque você liberou muito cortisol no dia. E o que acontece, gente? Quando esses níveis de cortisol são liberados, que é o hormônio do estresse, a gente tem algumas outras coisas que acontecem. Perda de memória, estimula pensamentos negativos. A pessoa que murmura, ela está o tempo todo pensando negativamente. Ela tem um foco específico para aquele problema. O problema é desse tamanho, mas você coloca uma lupa nele, ele fica desse. Deixa o corpo fadigado. Você não tem coragem para levantar, para poder fazer um exercício, para mais nada. E reduz o amor próprio. A murmuração é uma arma de Satanás, para que a gente não tenha ânimo nem de pregar o evangelho, que a gente não tenha ânimo de conversar com alguém, porque a gente não tenha ânimo de fazer nada. E quem já passou por esse mundo da adicção, a gente sabe que um dos primeiros sintomas da adicção é o isolamento. Não só da adicção, mas da depressão e de outras doenças
biopsicossociais é o isolamento social, o encarceramento. E a murmuração, ela é uma porta de entrada, é uma brecha para que Satanás possa entrar na sua mente e fazer com que você perca o prazer nas coisas. Amém? Todo mundo entendeu um pouco sobre a murmuração e, né, os conceitos, o que ela pode fazer de ruim na nossa mente? Amém? Vou entrar agora um pouco no porquê disso, no porquê que nós murmuramos. Se a gente sabe que é tão ruim, se a gente sabe que não faz bem, por que ainda a gente continua murmurando, a gente continua fazendo, né, cometendo esse pecado, ou alguns sentimentos que nos levam a cometer esse tipo de pecado? Porque lembrando, meu irmão, o pecado da murmuração, ele parece ser algo inofensivo. Mas se eu não tiver o que reclamar, se eu não tiver alguém para falar, o que eu vou fazer e tal, ele parece inofensivo. Mas ele é uma brecha, ele é uma porta de entrada para algo muito maior. Eu gostaria que a gente voltasse um pouco no texto, e o texto nos dá algumas explicações do porquê que nós permanecemos no pecado da murmuração, ou então alguns sentimentos que fazem com que nós temos essa reação. Vamos lá no versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades, números 11, tá? Aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Vamos parar aí. A ira do Senhor se acendeu, e fogo queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Algumas outras traduções da Bíblia nos dizem que queimou os povos que estavam na extremidade do acampamento. E isso fala para nós de uma atitude ou de uma ação de quem murmura. Meu irmão, o acampamento, ele tinha um foco ali, né? Ele tinha a tenda no meio, aí todas as tribos ficavam, né, ao redor da tenda, do tabernáculo, e aí tinha alguns povos na extremidade do acampamento. E o que isso diz para nós? O fogo de Deus queimar esses povos que estavam na extremidade do acampamento. Quem é que fica nas extremidades de alguma coisa que está acontecendo, gente? Falando, apontando o dedo. Fofoca. Os fofoqueiros. E aí, às vezes, a gente se junta com a galera dessa, e aí saem umas conversas do tipo: pô, se fosse tal fulano, eu não faria tananã. E aí a gente cai no pecado da murmuração por conta de fofoca. Esses dias para trás eu vim aqui, quase todo dia eu estou aqui na igreja, mas esses dias eu vim aqui conversar com o pastor Rodolfo, e eu estava indignado com algo que tinha acontecido, né, no meu ministério, tinha acontecido lá e tal, não sei o quê. E pai, eu cheguei e vim sentar com ele aqui e vim desabafar. Né? Vim conversar com um amigo e vim desabafar. E aí eu comecei a falar para ele, ele pegou e falou bem assim, falou: Felipe, seguinte, se você vier aqui para falar mal de alguém do ministério, você não vem mais. E olha que nós somos amigos,
Muito tempo. Mas essa foi a palavra, gente. Essa palavra dele me abriu os olhos para o que eu estava fazendo. E a partir daquele dia, eu agradeço ele profundamente, porque a partir daquele dia eu percebi, eu olhei para dentro de mim e falei, gente, eu estou pecando demais nisso aí. Porque eu acho que eu estou bom demais, eu acho que eu já estou no top, e aí eu venho com a fala mansa, tal, não, eu amo, né? Mas tal pessoa não pode fazer isso, é assim, que se fosse eu e pá. Cara, o tempo todo sendo enganado por conta disso. E aí quando ele me falou isso, quando ele deu essa palavra para mim, falou, cara, ó, se eu for me falar mal de tal pessoa aqui, você não vem não. Não vem não. E eu fiquei, meu Deus. Meu Deus. E é a mais pura verdade, gente. Às vezes, nós por educação, nós damos ouvido à fofoca de outras pessoas. Minha mulher esses dias virou, falou para mim assim, falou, eu tenho uma fofoca para te contar, mas eu sei que você não gosta, nem vou falar nada. Eu falei, que bom, amor. Glória a Deus. Aleluia. Uma fofoca para te contar, mas não vou falar não, porque você não gosta de fofoca. Glória a Deus que isso já está sendo externalizado em mim. Porque eu gostava, irmão. Eu gostava, fingia que não gostava, mas eu gostava de uma fofoca. Gostava de saber da vida dos outros. Às vezes não era nem para contar, mas era para saber só, sabe? Só para estar perdendo o que estava acontecendo no rolê. Mas isso, meu irmão, é pecado. E é os primeiros que Deus queima. É os primeiros que vai pro saco. É os fofoqueiros. E quem que já passou por uma clínica de recuperação? E a fofoca tem algo que é interessante. A gente não consegue mudar nada da fofoca, né? Tipo assim, a gente não consegue mudar a história, né? Porque às vezes a pessoa chega em você e fala bem assim, fala, rapaz, você viu fulano de tal? Ó, traiu a esposa, acabou com o ministério dele. Você não tem noção do que aconteceu e tal, e vai ser preso, é pensão e pá. Rapaz, é uma história cabulosa. Só que quando a gente ouve isso, né, a gente toma algum partido, né? Fala, caramba, meu Deus, né? Misericórdia, misericórdia. Só que a gente não consegue mudar nada da história. E a gente fica enchendo a nossa cabeça de coisas que a gente não consegue mudar. Eu perguntei de quem já passou por uma clínica, porque na clínica, pelo menos na que eu passei, a gente aprende uma oração, que é a oração da serenidade. Ela consiste em 3 aspectos. Que é assim, ó, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Sabedoria para reconhecer o que eu posso e o que eu não posso mudar. Então, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo modificar. Mas, se for algo da vida dos outros, que eu nem escute. Podia acrescentar isso na oração. Se for algo da vida dos outros, que eu nem escute. Porque serenidade que eu não posso modificar é as coisas da minha vida. As coisas que eu não consigo modificar em mim mesmo. Mas que o Espírito Santo consegue, porque nada é impossível para Deus. Amém? Outro aspecto do porquê nós murmuramos. E esse daqui, meu irmão, é um problema muito grande. Olha lá. Um bando de estrangeiros, no versículo 4, tá? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula
E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Meu irmão, eu tenho uns 16 anos de ministério que eu conheci Jesus. E eu tenho um ano que o Espírito Santo tem ministrado muito forte no meu coração. E eu passei um período da minha vida, 5 a 6 anos, longe da graça de Deus. Longe do amor. Mas não porque Ele não me amava, mas porque eu escolhi ficar longe. Passei um tempo no mundo. E realmente no mundo há muitos prazeres. Há muitas coisas que parecem ser boas. E é exatamente o que o povo daqui de Israel é exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles passaram um tempo no Egito, passaram um bom tempo no Egito. Cresceram lá, se desenvolveram. E aí, Deus dá uma promessa para eles. Fala, ó, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eles, bora! Todo mundo sai. Cara, não dá 5 meses, 6 meses, eles esquecem da promessa e já está querendo alho poró, meu irmão. Eles esquecem do leite e mel, eles querem alho poró e quer peixe. Eles esquecem de toda a promessa que Deus dá para eles, porque eles estão focados no que eles tinham lá atrás. E quantas vezes a gente vê amigos nossos caindo, recaindo. Por quê? Porque eles estão focados naqueles prazer que tinha lá no mundo. Eles estão focados naquele prazer. Meu irmão, esquece. Nós não vamos ter esse prazer de novo. Nem se a gente estivesse no mundo ainda, o prazer da primeira já foi. Esquece, nunca mais. Foca na promessa que Deus tem na sua vida. Foca na promessa que Deus colocou em você antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. Ele tem algo para a sua vida. E é muito mais, meu irmão, do que você possa imaginar. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca se passou no coração do homem, é o que Ele tem para a sua vida. Então, eles não confiavam mais na promessa de Deus. Olha o que eles dizem aqui, no versículo 6. Mas agora perdemos o apetite pelo maná. Nós não vemos mais nada, não enxergamos mais nada, a não ser Ele. Cara, eles perderam o apetite pela palavra de Deus. Meu irmão, isso é forte, velho. Se você perdeu o apetite pela palavra de Deus, se você já não ama mais as Escrituras, se você já não ama mais se debulhar nesse livro, tem algo de errado com você, meu irmão. Tem algo de errado. E isso é um dos motivos por que nós murmuramos. Por quê? Porque aqui estão as promessas. Aqui está a promessa de que a minha casa servirá ao Senhor. Aqui está a promessa de que Ele levou sobre mim Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. Aqui está a promessa de que Ele voltará.
Aqui está a promessa de que uma nova cidade será construída, uma cidade onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, lamento. E o quanto você está exposto a essas promessas, o quanto elas fazem sentido para você. Eles perderam o apetite por essas palavras, pela promessa de Deus. E o último, versículo 4, de novo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Meu irmão, dentro do arraial de Israel ali haviam vários estrangeiros. E o que é o estrangeiro hoje para nós? Nós somos parte de um corpo, amém? Nós somos cidadãos ou cidadãos, não sei qual que é, mas nós somos cidadãos de um reino, amém? E o que é o estrangeiro? Meu irmão, estrangeiros são aqueles que convivem conosco, que estão no nosso meio, mas que ainda não foram alcançados pelo reino. E aqui Israel comete um erro terrível. Os estrangeiros, beleza, Deus fala que não vai levar em conta o tempo de ignorância. Os estrangeiros às vezes nem tinham sido expostos à palavra, nem sabiam da lei, né? Não conheciam Deus. Mas em vez do povo de Israel trazer esses estrangeiros e fazer com que eles fossem moldados à cultura de Israel, eles queriam se moldar à cultura dos estrangeiros. E aí eles passam a desejar a mesma coisa que esses povos estrangeiros desejam. Eles dão mais ouvidos aos estrangeiros do que as promessas, do que a palavra de Deus. E quando nós damos mais ouvidos a esses estrangeiros do que a palavra de Deus, e hoje, meu irmão, querendo ou não, nós estamos rodeados tremendamente desses estrangeiros. Eu vou dar um exemplo de estrangeiro, não vou citar nomes, mas, por exemplo, você vai no Instagram, entra no Instagram, todos aqui têm acesso a redes sociais, né? Nós estamos fazendo uma live no Face, glória a Deus, porque a rede social está sendo usada para o bem, né? Levando a mensagem aos 4 cantos do mundo. Mas a rede social tem um lado negativo, que nós temos acesso hoje à vida de pessoas que não são nossos próximos, são estrangeiros. Mas às vezes o cara fala: para nós que estamos no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pá, a gente acha que ele é cristão. Tá vendo? O cara lá é cristão. Vou começar a seguir ele agora, e eu vou ver o que ele vê, vou fazer o que ele vai fazer e tal, vou querer o que ele quer. E a gente lota a nossa mente de desejos que os estrangeiros querem. Vamos ler Êxodo 20, 17. E aqui, meu irmão, é o seguinte: nós vamos descobrir agora a raiz do pecado de murmuração. É aqui que nós devemos tratar. Amém? Irmão, todo mundo entendendo? Glória a Deus. Olha lá, Êxodo 20, 17.
Aqui, o último mandamento dos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quem que já tinha visto que não era só a mulher do próximo isso aqui? A gente fala muito desse versículo, mas é só a mulher do próximo, né? Mas não. A Bíblia nos diz para não cobiçarmos nada do próximo. E por que isso? Nós, praticamente todas as nossas orações, nós declaramos 2 aspectos de Jesus. 2 aspectos de Jesus. Um, que Ele é o nosso Salvador, e amém por isso. Ele foi o cordeiro mudo, que foi morto, foi prego na cruz, e glória a Deus por isso, que Ele nos deu a graça para que fôssemos salvos. E outro aspecto de Jesus, mas a gente não dá muita ênfase para esse, que Ele é nosso Senhor. Jesus, Ele não é só nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor. E quando nós cobiçamos algo de alguém, nós estamos falando bem assim para Jesus, meu irmão. Eu sei que você não usa essas palavras, mas você, quando cobiça algo de alguém, você está falando bem assim, ó: eu acho que o Senhor não está governando a minha vida de forma correta. Eu acho, Jesus, que o Senhor não é um bom Senhor para mim. O Senhor errou em tal lugar. Meu irmão, e quem crê que Jesus é perfeito aqui? Amém? Jesus não falha, Deus não falha, Jesus não erra. Mas quando nós cobiçamos algo, e a cobiça, como eu disse, ela é a raiz da murmuração. Porque o que é a murmuração? Como eu disse, é você falar ou reclamar sobre algo que não está no seu escopo, não é sobre você, e você murmura, você cobiça algo que não é seu, um lugar que não é seu. E sinceramente, gente, eu fico imaginando Jesus olhando para nós, quando nós saímos do nosso lugar de filhos e passamos e queremos nos colocar no lugar de juízes. A gente olha para Jesus e fala bem assim, fala: Jesus, você me deu tal coisa, mas eu não queria isso, eu queria tal coisa, o Senhor errou na minha vida. Se as nossas atitudes falassem, meu irmão, seria essas palavras dela. Seria essa a conduta delas. Mas glória a Deus que o Senhor enviou para nós uma graça que não só nos salva, mas também nos transforma. E eu gostaria de falar agora, né, agora que a gente já entendeu do porquê que nós murmuramos, da raiz da murmuração, eu quero falar para vocês como que Deus age na nossa vida quando nós identificamos isso. Um dos primeiros passos dos 12 passos, né, de quem já fez aí qualquer tipo de NA, dos primeiros passos é o quê? Identificar, reconhecer e aceitar e falar: eu murmuro, eu sou um murmurador, eu cobiço. E arrepender. O que é arrepender, gente? É virar as costas para o que você estava fazendo e ir na direção de Deus. Primeira coisa
que nós precisamos entender o que acontece quando nós murmuramos, e o povo não tinha muito essa noção, é que Deus ouve, meu irmão. Deus ouve. A sua murmuração, Deus ouve. Então, cuidado com o que você murmura. Primeira coisa, coloque isso na sua cabeça. Deus não só ouve, como Ele lê seus pensamentos. Ele sabe o que você pensa. Então, cuidado com o que você fala. A palavra nos adverte muito a respeito da língua. E às vezes a gente amaldiçoa o nosso filho, amaldiçoa o nosso cônjuge, amaldiçoa o nosso irmão, amaldiçoa o nosso pastor, amaldiçoa o nosso ministério, com a intenção de ajudar. Mas hoje você está sendo advertido por isso. Hoje você está sendo diagnosticado. E a sua oração a partir de hoje vai ser: Senhor, que o Senhor me dê serenidade para eu aceitar essas coisas. Que o Senhor me dê paciência. Que o Senhor me dê sabedoria. Que se eu puder agir, que o Senhor me dê coragem. Que quem é murmurador, meu irmão, muitas vezes é covarde. Porque pode agir numa determinada situação, mas foge. E aí fala: ó, eu avisei. Eu avisei que ia dar problema, mas vocês não me ouviram. Mas podia ter agido. E isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus ouve as nossas murmurações. E em Números 13, um pouco mais à frente do texto básico que nós lemos, acontece algo interessante. É uma história que eu gostaria de trazer também. Eles estavam chegando próximo à terra prometida. Moisés separa um de cada tribo, separa 12 homens, e fala bem assim para eles: fala, ó, nós estamos chegando perto da terra e eu quero que vocês vão lá e vocês vejam a terra, né, se é tudo isso mesmo que Deus prometeu para nós. Vão lá e aí traz uns frutos, traz e faz um relatório para mim do que é essa terra aí que Deus prometeu para nós. Esses 12 vão, depois de uns dias voltam, e aí 10 chegam com um relatório e 2 chegam com outro relatório. 10 chegam falando: ó, a terra é boa mesmo. Eles levam os frutos para Moisés e o cacho de uva tem que ser levado por 2. Coloca um tronco, um pau no meio do cacho de uva assim e sai levando de 2, de tão grande que era as uvas. E aí esses 10 chegam e falam: ó, a terra é boa mesmo, mas tem gigantes lá, tem Enaquins, tem não sei o que, tem outros povos, e essa terra devora seus moradores. Não tem terra prometida, não tem nada prometido para nós não, era mentira. E 2 falam bem assim: fala, gente, vamos se levantar agora, a terra é boa demais, a terra é muito top, vamos levantar agora e vamos expulsar aqueles caras de lá que Deus deu para nós, a terra é nossa. Meu irmão, o cenário era o mesmo. O cenário que eles viram foram o mesmo. Por que 10 reclamam e por que 2 não reclamam? É interessante, depois pega essa história e medita sobre ela, porque vocês vão ver que dos pontos que eu falei sobre estar exposto às promessas, sobre ter zelo com a palavra, sobre ter, tudo está ligado intimamente ali a esses 2. Um dos 2 que voltaram e deram relatório positivo era Josué. Josué
estava aos pés de Moisés o tempo todo que Moisés recebia as promessas de Deus. E ele ouvia Deus falando com Moisés: Moisés, eu vou te dar a terra, aquela terra é sua e tal, aquela terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra de prosperidade e tal, e não sei o que. Quando ele viu a terra, meu irmão, os gigantes ficaram desse tamanho, ó. E aqueles 10 que voltaram e reclamaram eram os que estavam expostos às reclamações o dia todo. É interessante como funciona o nosso cérebro. Esses dias para trás eu estava na igreja, eu voltando do futebol com o pastor William, e nós estávamos no pátio da igreja ali, no lado de fora. Eu estava no meu carro, ele estava no dele, a gente saiu poder conversar, esperando as esposas saírem do curso que elas estavam, e ele deixou a chave do carro dele, deixou em cima do painel assim, onde tem o velocímetro ali, deixou ali a chave do carro dele. E a gente saiu e foi conversar e tal, esperando as mulheres chegar. As mulheres chegou, entramos no carro, cada um foi embora. E quem disse que ele achava essa chave depois? E aí, na cabeça dele, a chave tinha caído para o lado de fora. Então o foco dele estava onde? Do lado de fora do carro. Vou procurar do lado de fora. E aí nós caçava do lado de fora, caçava do lado de fora, caçava do lado de fora e tal. Não achava. Irmão, nós entrávamos dentro do carro, revirava o carro e nós não achávamos essa chave. E aí mudamos o foco. Essa chave está dentro do carro. Não é possível, cara. Nós já olhamos tudo aqui fora e essa chave está dentro do carro. A partir do momento que nós mudamos o foco, nós achamos a chave. Meu irmão, é como funciona o nosso cérebro. Se nós olhamos o tempo todo para o lado, para o que está de ruim, não, eu tenho essa conta para pagar, o meu salário, todo mês não sobra nada, e não sei o quê, minha esposa, meu gato, meu cachorro, minha sogra, meu Deus. Cara, o tempo todo olhando para os problemas. O que os problemas vão fazer, meu irmão? Vão aumentar. Quer dizer que os problemas vão ficar maiores? Não, o seu foco vai ser maior nos problemas. E quando a gente passa a olhar para as promessas, Josué e Caleb tiveram o mesmo vislumbre da paisagem que os 10 tiveram, mas eles olham para a terra, eles olham para a promessa de Deus, eles olham para aquilo que eles vão ter, para aquilo que eles vão ganhar, e esquecem os problemas. Quer dizer que a nossa vida não tem problema? Vai ter problema todos os dias. Todos os dias nós vamos ter problema. Mas a gratidão, o contentamento, ele é uma escolha. Ele é uma escolha diária. E Tiago fala para nós bem assim, Tiago 1, tende por alegria passar por tribulações. Tende por bom ânimo passar por tribulações. Eu confesso que quando eu li a primeira vez essa passagem, eu fiquei, cara, Tiago é louco, tá doido? Como é que eu vou ter alegria, meu irmão, passar por tribulações? Como é que eu vou gostar de sofrer? Tá doido? Mas eu entendi que toda tribulação, que toda perseguição, que toda coisa ruim que acontece conosco é uma oportunidade de nós aperfeiçoarmos o caráter de Cristo em nós. Toda provação, diversidade, tudo que nós passamos, tentação, é uma oportunidade que nós temos de desenvolver o caráter de Cristo em nós. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você está falando. Não é, um passarinho fez um cocô no céu. Glória a Deus, né? Fazer o quê? Não, meu irmão.
é ser verdadeiro. É você ser grato pelas batidas do seu coração. Porque se você está vivo hoje, é pela graça de Deus. Se você está respirando hoje, você não pagou R$1 pelo ar que você está respirando. O governo não taxou ainda o ar que você está respirando. Glória a Deus. Segundo ponto, Deus trata os imaturos pela imaturidade deles. Se a gente ler um pouco mais à frente desse texto de Números 11, a gente vai ver que eles receberam as codornas. Eles receberam a carne. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, os caras estão pecando, estão errando e Deus ainda dá o negócio para eles. Mas quando a gente é pai, a gente entende uma forma de educação muito interessante. Eu tenho uma filha de 3 anos em casa. E esses dias eu estava no banheiro e lá em casa estava com uma tomadinha assim estragada, que culpa minha também não ter resolvido aquilo logo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas estava estragadinha ali, eu estava no banheiro e a Sara sempre querendo colocar o dedo ali, ela sempre querendo colocar o dedo. E eu falo, Sara, não coloca o dedo aí, você vai tomar um choque, Sara, e tal, e brigava, e vai lá, o tempo todo falando com ela. E aí o que aconteceu? Eu estava no banheiro, não consegui ver ela brincando abaixo da cama, ela foi lá, meu irmão, e colocou o dedo. Cara, que ela colocou o dedo nessa tomada, ela aprontou aquele berreiro e tal, mas resumindo a história, você acha que ela colocou o dedo na tomada de novo? Nunca mais, meu irmão. Nunca mais ela colocou o dedo na tomada. E eu vejo essa história se repetindo várias vezes na Bíblia. Balaão, profeta, né? Tinha contato com Deus e falava com Deus e tal. E aí ele pede para Deus, chegam uns inimigos de Israel na casa dele, ele pede para Deus se ele pode ir ou não com esses inimigos de Deus. O cara é inimigo de Deus. E ele fala bem assim, Senhor, eu posso ir com seus inimigos para ganhar um dinheirinho? E aí Deus fala, não, Balaão, você não vai. Aí os inimigos chegam para ver a resposta e falam bem assim, Deus não deixou eu ir com vocês. Deus não quer que eu vá com vocês. Aí muitos falam, Balaão, tal, top, não foi, blá, blá, blá. Aí no outro dia, os inimigos vão lá de novo. Você acha que Deus ia mudar, meu irmão, o que ele já tinha falado? Não, Deus não ia mudar. Mas Balaão vai falar com Deus de novo. Deus, eles estão oferecendo mais dinheiro agora, eu posso ir com eles? Aí Deus fala, vai, Balaão, vai então. Se você quiser ir, você vai. Você quer ir? Então vai. E aí no meio do caminho, um anjo aparece. E uma mula é utilizada para falar. Uma mula é usada para falar com Balaão. E a gente vê isso várias vezes na história, gente. O povo quer algo. O povo de Israel, de novo, era governado por Deus, pelos juízes, sacerdotes e tal. Mas eles queriam um rei para ser igual a outra nação. E aí Samuel fala, Senhor, o que nós faz? Dá um rei para eles, Samuel. Um rei segundo o coração deles. E aí eles escolhem Saul. E aí no início parece que estava tudo indo bem. Saul top e tal, que não sei o quê. Mas meu irmão, logo o trem vai de ladeira abaixo. Então muito cuidado as coisas que o seu coração deseja. Às vezes o plano de Deus não é o mesmo plano que você tem. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O dele vai concretizar. Sem você ou com você. Sem você ou com você. E sabe onde que eu vejo isso?
nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. E a jornada, meu irmão, a pé mesmo, é de no máximo uns 60 dias. Do lugar do Egito até onde eles chegaram. Se eu tiver errado, uns 6 meses. Mas no máximo, a pé. Eles demoraram 40 anos para chegar. 40 anos. 40 anos. Mas por quê, meu irmão? Dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas. E é isso que a murmuração faz com a gente. É isso que a ingratidão faz conosco. É isso que a falta de contentamento faz com a gente. A gente fica dando voltas em círculos, né? Naquilo que nós queríamos, mas Deus não deu. Deus não deu para nós. Eu queria tanto isso, mas Deus não deu. E a gente fica dando volta, e volta, e volta, e volta. E a gente não olha para aquilo que Deus deu para nós, no propósito que Ele colocou na nossa vida. Do tanto que o povo de Israel perde a visão, eles só começam a enxergar o maná. Eles esqueceram que eles saíram do Egito, meu irmão. Que eles eram escravos no Egito. E agora eles não eram mais escravos, agora eles tinham um Deus. Eles tinham comida que eles não plantavam, não colhiam, a comida caía do céu. E eles esqueceram de tudo isso. E por último, às vezes nós se prendemos em alguma situação e falamos: Felipe, mas, cara, eu não tenho o que fazer. O que eu faço diante de uma situação que é praticamente insolúvel, irresolvível? Não sei nem se existe essa palavra. Uma situação que eu não consigo resolver. E a gente vê uma situação dessa, meu irmão, em Lucas 9:12. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Você imagina, Jesus estava lá com os discípulos, uma multidão lá para eles alimentarem. Vou encurtar a história para poder reduzir um pouco o tempo. Tem quantas horas já? Glória a Deus. Jesus está lá nessa situação, tal. É uma situação, meu irmão, que não tinha possibilidade. Eles não tinham dinheiro, estava longe de uma cidade, eles estavam no deserto, não dava falando nem povo comer areia. E Jesus falou: alimenta esse povo aí. O que a gente faz diante de uma situação dessa? Jesus é louco, mano. Ele tá doido, esse cara não bate bem das ideias, não. O que eu vou fazer? É doido? Como que a gente vai... A gente passa a murmurar, meu irmão. E murmura, e murmura, e murmura, e tal, e vamos murmurando, e murmurando. A gente chega num lugar com isso? Lugar nenhum. Nós não vamos em lugar nenhum. Mas sabe o que os discípulos falam? Jesus fala bem assim para eles: fala, o que vocês têm aí? A multiplicação na matemática, ela nunca pode ser de zero. Multiplicação de zero é zero. Multiplicar 1000 por zero é zero. A multiplicação, ela sempre tem que vir de 1. Nem que seja de meio, mas tem que vir de alguma coisa. E aí os discípulos chegam para ele com 5 pães e 2 peixes. O nome do restaurante aqui, né? 5 pães e 2 peixinhos. E aqui a multiplicação é bruta, velho. A multiplicação aqui é real. Fazer um merchan aqui, quantas pessoas que alimentam aqui todos os dias? Você é doido. Meu irmão. Mais de 300 pessoas por dia. Falou: gente, vamos doar alimento aí, vamos doar cesta que necessita o tempo todo. Então, os discípulos se veem diante dessa situação. Jesus vê que eles têm pouca coisa, eles não murmuram. E aí Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, e ele fala algo. Se a gente aprender só essa chave aqui hoje, meu irmão, a gente já vai sair com a nossa vida transformada. Ele fala bem assim: Pai, dou graças. Dou graças.
e ele dá graças àquilo que ele tem nas mãos. E tudo que nós damos graças, multiplica. Tudo que nós agradecemos, multiplica. Tudo que nós queremos que cresça, queremos que se desenvolva, dê graças àquilo. Meu irmão, eu aprendi isso. E às vezes, sem querer, como já disse, às vezes a gente se pega olhando para algo e a gente acha que é pouco, a gente acha que é pequeno, a gente acha que não vai ser o suficiente. Às vezes até o nosso próprio conhecimento, até a nossa conhecimento da Bíblia. Há um ano atrás eu estava numa clínica e o Espírito Santo tocou no meu coração, falou bem assim para mim, falou: Felipe, essas pessoas que estão aí precisam me conhecer. Eles precisam conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque só eu posso libertar desse vício. Só eu posso libertar dessa prisão. E aí eu falei: cara, eu não tenho conhecimento nenhum da Bíblia. Tá naquela fase depressiva, sabe? Eu não sei de nada, eu não conheço nada da Bíblia e não sei o quê. E aí Jesus me levou a esse texto. O Espírito Santo me levou a esse texto. E eu me vi naquela situação, entregando para Jesus o pouquinho de conhecimento que eu tinha e dando graças ao Pai por aquilo que eu tinha. E eu vi sendo multiplicado naquele lugar. Nós começamos um estudo bíblico e eram 2 pessoas, eu e mais 2. 2 semanas depois, já tinham 9 pessoas sentadas à mesa. E olha que as atividades começavam 8 horas da manhã. Nós acordávamos às 6, 7 horas, 8, 9 pessoas sentadas à mesa, lendo a palavra de Deus. E o mover ali, no Espírito Santo ali, irmão, era tremendo. Eu vi pessoas que tinham se afastado da igreja, abraçadas, chorando, falando: Felipe, eu preciso voltar, cara. Eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso me encontrar de novo. Eu preciso. E a clínica, ela não é uma clínica evangélica. Ela é uma clínica de psiquiátrica, uma clínica, né, voltada mais para o remédio e tal. Não sei se alguém participou, se alguém já teve numa clínica dessa, mas tinha uma espiritualidade de manhã, mas era uma espiritualidade mais fria. E aí o Espírito Santo pegou aquele pouquinho de conhecimento que eu tinha, e eu entreguei na mão de Jesus, e eu vi aquilo multiplicar. E isso, meu irmão, é em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos ter um coração mais grato. A imaturidade, a ingratidão, a murmuração, a cobiça, é um sinal de imaturidade, meu irmão. É um sinal de imaturidade. Porque, de novo, eu trago o exemplo da minha filha. Quando eu falo para ela: Sara, seguinte, nós vamos almoçar agora, e aí você pode ir brincar depois, você pode fazer o que você quiser depois e tal, vamos no parquinho com o pai, vamos no shopping e tal. O que ela precisa fazer? Almoçar. Meu irmão, ela não almoça. Aí sabe o que acontece? Ela perde o parquinho, perde o shopping, perde toda a brincadeira, por não querer sentar e almoçar 2 minutinhos. O que é isso?
Imaturidade. Imaturidade. É o que acontece com a gente. Nós olhamos para aquilo que nós não temos e esquecemos de olhar para aquilo que Deus já nos deu. A gratidão, meu irmão, é uma escolha. Você sempre vai manifestar aquele reino que você está focado. Você sempre vai manifestar aquele reino que você está focado. E existe só dois. Se a gratidão é de Jesus, a ingratidão é de que reino, meu irmão? Do reino das trevas. Se a maturidade é do reino de Deus, do reino de Jesus, a imaturidade é de que reino, meu irmão? Não tem 3 caminhos, é só 2. E se você murmura, se você reclama, saiba que você está no caminho das trevas. Em Gálatas 5 fala dos frutos, na verdade fala do fruto. Quem já percebeu isso na Bíblia? Não fala dos frutos do Espírito, é do fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele manifesta em nós através desse fruto. E lá ele dá várias características, né, de alguém que manifesta o reino de Deus. E se você não manifesta aquilo, meu irmão, é duro falar isso, mas nós estamos manifestando o reino das trevas, infelizmente. E eu finalizo essa mensagem num outro alerta para nós. A Bíblia fala bem assim, Jesus fala algo assim: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Olha quão forte é isso. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de algo que a gente olha, de algo que a gente deseja, de algo que a gente cobiça, né? De algo que a gente murmura. Mas Jesus está falando para nós bem assim, falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E o contrário também é muito verdade. Se você olha com maldade, se você olha com cobiça, se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo terá trevas. Irmão, isso é muito pesado. E se a gente olha com maldade, se a gente olha para uma determinada situação cobiçando, todo o nosso corpo perece. Tanto que ele fala: se o seu olho te faz pecar, é melhor que você arranca e joga fora. Você já imaginou a situação dessa? Se sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. O quão é pesado esse pecado? O quão pesado é você cobiçar, o quão pesado é você murmurar, o quão pesado é você reclamar da sua situação hoje. Você está dizendo para Deus assim, ó, fala: Senhor, você não governa minha vida. Que essa palavra, meu irmão, possa ser um diagnóstico para nós hoje. Que nós possamos fechar os nossos olhos e olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu não quero mais cobiçar. Senhor, eu cobicei fulano de tal, cobicei algo de fulano de tal, eu murmurei. Nós possamos ser verdadeiros conosco hoje e com Deus, porque Ele nos conhece, meu irmão. Mas você se faz conhecido para Ele? Você fala de você para Ele?
Porque só a partir do momento que nós reconhecemos, que nós internalizamos nosso pecado, que nós olhamos para dentro de nós podemos ser transformados. Feche seus olhos nesse momento. Leve seu pensamento a Deus agora. Que você possa ser verdadeiro. Que você possa encontrar dentro de você essas raízes. Que você possa encontrar dentro de você esse pecado que tanto faz mal para a sua mente e para o seu corpo. Senhor Jesus, nós estamos aqui de coração aberto, de mente aberta, para receber de Ti o Teu sangue, Pai. Derrama sobre nós a graça que nos transforma. Derrama sobre nós maturidade, que nós possamos encontrar o caminho que é o Senhor. Que nós possamos ser parecidos contigo cada dia mais. Nos dê, Pai, um coração grato. Nos dê, Pai, a capacidade de olhar para as adversidades com a fé que o Senhor depositou no nosso coração. Que nós possamos olhar para as situações adversas da nossa vida, mas com os Seus olhos. Que nossos olhos possam ser bons. Que o nosso corpo seja luz. O Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu o ar que respiramos. O Senhor nos deu a Tua palavra, Pai. Que nós possamos reconhecer tudo aquilo que é bom na nossa vida. Porque o Senhor é bom. Deus é bom. Nós possamos ter essa verdade internalizada em nós. E pararmos de murmurar, pararmos de reclamar. Nós possamos ter coragem para agir. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor trouxe para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí? Glória a Deus.